Nesse vídeo você vai aprender a usar a câmera 3D dentro do After Effects. Para te explicar isso, eu fiz essa animação bem simples, como você pode ver, mas assim que você aprender a fazer ela, você vai poder usar a câmera 3D em qualquer tipo de animação. Se você curtiu esse resultado, fica até o final que nesse vídeo tem muita dica boa sobre After Effects. Então vamos lá, eu vou criar uma nova composição aqui para a gente poder fazer essa animação do zero. Vou colocar o nome de exemplo câmera 3D. Vou deixar em 1920 por 1080, beleza? E vou deixar aqui 15 segundos. Beleza, agora que a nossa composição está criada, a primeira coisa que a gente tem que criar aqui dentro é o nosso texto. Então vou criar aqui, vou colocar um nome de câmera 3D. Selecionando a camada, eu vou apertar Ctrl Alt Home para centralizar o ponto âncora na nossa camada e Ctrl Home para centralizar a nossa camada na composição, beleza? Beleza, agora eu vou aplicar aquele efeito de degradê de gradientes aqui nessa camada, que é para ela ficar com duas cores. Para isso eu vou vir aqui em efeitos e predefinições, vou digitar degradê, já vai aparecer aqui, ó, degradê de gradientes, vou arrastar para a nossa camada e agora eu vou escolher a localização de cada cor. Quero que uma cor fique aqui e a outra mais ou menos aqui. E agora eu vou escolher as cores. Vou colocar aqui um rosa e um azul claro. Beleza, agora a gente vai criar o nosso fundo, tá? Para isso eu vou usar duas imagens. A primeira é essa aqui. Vou organizar ela aqui dentro da composição. A opacidade dela eu vou deixar mais ou menos em uns 70, para não ficar tão forte. E a segunda imagem é esse plástico, que eu sempre uso nos meus projetos, acho muito bom. Beleza, e selecionando a camada aqui, apertando o T, ele vai abrir a opacidade, eu vou deixar aqui em 23 mais ou menos, para não ficar tão forte também. E vou jogar essas duas imagens para o fundo. Agora, a gente vai fazer esse colorido aqui, ó, no nosso fundo, tá? Se eu vir aqui na ferramenta retângulo e clicar duas vezes, ele vai criar uma camada de forma preenchendo toda a minha composição. Eu tenho que ter uma camada de forma preta, que eu vou colocar aqui no fundo, e agora eu vou criar uma outra. Essa camada de forma que vai ficar por cima tem que ter aquelas cores que a gente quer usar, beleza? Então eu vou aplicar o efeito de degradê de gradientes nela também, vou arrastar aqui, vou fazer a mesma coisa que a gente fez na camada de texto. Beleza, feito isso, a gente vai vir aqui ó, em alternar opções e modos, e aqui no modo de mesclagem dessa camada, a gente vai colocar em sobreposição, que vai dar esse efeito aqui, que é o que a gente quer. Agora eu vou selecionar todas as camadas que estão fazendo o nosso fundo e vou apertar Ctrl Shift C. Ele vai criar uma pré-composição, beleza? Que ele vai transformar todas as camadas em uma só. Vou colocar o nome de fundo. Beleza, agora vamos começar as nossas animações. Sempre que a gente vai trabalhar com a câmera 3D, a gente tem que lembrar que todas as camadas que vão ser usadas nessa animação, que no caso são essas duas, elas têm que ser camada 3D. E como é que a gente faz para transformar elas em camada 3D? É bem simples, a gente vai selecionar elas e aqui ó, nessa opção, embaixo desse cubo 3D, a gente vai marcar as opções. Beleza, agora todas as camadas são camadas 3D. Agora a gente precisa organizar elas. A gente vai vir aqui ó, na ferramenta de exibição, vai vir aqui ó, duas exibições. Aqui na segunda, ó, ela já está com essa exibição personalizada, mas pode ser que ela esteja assim, por exemplo. Ó. Você vai selecionar e vai vir aqui, ó, exibição personalizada. Vai dar esse efeito 3D aqui para a gente poder ver como que ficaria a nossa animação. Selecionando a camada de texto, eu vou apertar P. E você pode ver que não tem só dois parâmetros de posição, como teria normalmente. Como ela é uma camada 3D, abriu um terceiro parâmetro aqui pra gente, que é esse que a gente vai usar. Se a gente diminuir, ó, ela vai vir pra frente. E se a gente aumentar, vai ir para trás. Eu vou deixar aqui, ó, menos 700, que é a posição ideal para a gente trabalhar. E a camada que a gente está usando para o nosso fundo, vou colocar ela um pouco mais para trás. Então vou colocar aqui, ó, 580, que ele vai bem lá para o fundo. Agora eu só vou ajustar a escala dessas camadas para organizar aqui. Beleza, vamos voltar para uma exibição só. E agora vamos fazer a nossa animação. Primeira coisa, a gente vai vir aqui na camada e vamos colocar a nossa câmera. Apertando com o botão direito, você vai vir aqui em Novo, Câmera. Aqui nas opções da câmera, em predefinições, você vai deixar 50 milímetros. Não precisa mexer em mais nada, beleza? Se aqui tiver em outra unidade, pixels ou polegadas, você deixa em milímetro, beleza? Ok, agora que a gente tem uma câmera aqui na nossa camada, se a gente vir aqui na ferramenta de câmera, a gente já tem mais algumas funções que anteriormente a gente não tinha. Se a gente pressionar o botão esquerdo do mouse e mexer, a gente vai ter essa ferramenta de rotação aqui, ó.
tá vendo? Se a gente mexer com o botão direito do mouse pressionado, a gente vai ter controle sobre o nosso zoom, tá? E se a gente pressionar o scroll do mouse e mover, a gente vai ter o controle sobre essa posição aqui, ó, tá vendo? Beleza, é basicamente isso que a gente vai usar para fazer a nossa animação. Aqui na câmera eu vou marcar um keyframe no ponto de interesse e na posição. E vou apertar U para aparecer só esses dois frames que a gente criou. Aqui no segundo 1,5 mais ou menos, passando um pouco, a gente vai dar um zoom, pressionando o botão direito do mouse e arrastando. E também vamos mexer um pouco na rotação. O zoom, a rotação, tudo isso são parâmetros da posição, beleza? Mas eu vou falar rotação, zoom, posição, para ficar mais fácil, para não confundir vocês, tá bom? Agora que a gente deu um zoom, a gente vai pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar para o lado, para dar essa rotação aqui, ó. Beleza? Botão direito, botão esquerdo. Ok. Agora a gente vai vir aqui no segundo 3, mais ou menos, passando um pouco, e vamos mexer a rotação para o outro lado, ó, pressionando com o botão esquerdo do mouse e arrastando. E agora a gente vai vir aqui, ó, passando um pouco do segundo 4,5 e vamos copiar os dois primeiros frames que a gente criou. Aqui na terceira parte da animação, vou mexer um pouco no ponto de interesse também. Então vou pressionar o scroll do mouse e vou mexer aqui, ó. Pode ver que ele já marcou um frame aqui na camada, ó. Então aqui no segundo eu vou copiar o primeiro frame para ficar tudo certinho e não ficar faltando. Beleza, basicamente a nossa animação está feita, a gente só precisa organizar um pouco da velocidade. Vou selecionar todos os frames e vou apertar F9, beleza? Depois de apertar F9, eu vou vir aqui no gráfico de velocidade. Pode ser que quando você abra o gráfico, ele esteja no gráfico de valor, dessa forma. Você vai vir aqui nessa opção, ó, e vai vir aqui, ó, editar gráfico de velocidade, beleza? Agora vamos selecionar todos esses frames e vamos arrastar aqui, ó, da direita para a esquerda até o centro. E da esquerda para a direita só um pouco. Beleza? Esse frame aqui, ó, que é o terceiro frame, eu vou trazer ele um pouco mais para cá, para quando ele passar nessa animação aqui, ó, quando estiver lendo o texto, não passar tão rápido, para quem estiver vendo a animação conseguir ler. Beleza, agora para deixar a animação um pouco mais bonita, a gente vai ativar a opção de desfoque de movimento, que é quando dá esse zoom, eu quero que fique um pouco desfocado, vocês vão entender. Ó. A gente vai selecionar todas as camadas e vai marcar essa primeira opção aqui, ó, que são essas três bolinhas. E a gente vai ativar ela aqui em cima. Agora, assim que a câmera dê um zoom, ele vai meio que desfocar o nosso texto, deixando a animação bem melhor, olha só. Beleza, é basicamente isso, a câmera 3D é bem simples de usar, não tem muito segredo. Agora que você já sabe fazer, você pode estar usando aí nos seus projetos, beleza? Se você gostou desse vídeo, se esse tutorial te ajudou de alguma forma, eu vou pedir para você deixar aqui nos comentários e me seguir lá no Instagram. Todo dia lá eu tô postando muito conteúdo gratuito, tem muita gente conseguindo evoluir muito no design, principalmente no After Effects. Então se você tem interesse em aprender um pouco mais, clica aqui no link da descrição e me segue lá, beleza? Também se inscreve aqui no canal que toda semana vai ter vídeo novo, tutoriais igual a esse, ensinando a fazer algum tipo de animação dentro do After Effects, beleza? Tamo junto!